Jesus com o rosto no chão, pedia socorro, na angústia chorava, tende compaixão. E mais uma vez, orando, as lágrimas no rosto caía, veio me perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não me ouviu 2 horas e nem percebeu a minha aflição? Será que Deus me deixou e não quer estender mais as suas mãos? Será que não existe mais hoje para mim uma saída? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, porque estamos aqui em nome de Jesus Cristo para vos abençoar. Amigo, antes de reclamar, peça perdão primeiro. Busque a direção desse Deus verdadeiro que certamente... Deus abençoe o nosso irmão Eliseu que está nos acompanhando. A paz do Senhor, irmão Eliseu. Dulce Maria, Deus abençoe. Irmã Elmira, Deus abençoe. Pastor Antônio Marcos, Deus abençoe. Irmã Regina, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor e a paz do Senhor, meus amados. Hoje, neste sábado maravilhoso, hoje dia 22 de agosto de 2026 e nós estamos aí falando do amor de Jesus Cristo. Irmão Miro, aquele abraço, Deus abençoe meu amigo, meu sobrinho Miro. Graças a Deus, meus amados irmãos, vamos nos preparar já para nós lermos a palavra de Deus sem perca de tempo. Hoje, meus amados irmãos, a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Nós vamos ler e falar, meditar sobre o bom samaritano. Denise Lautério Casagrande, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe você e sua família também. Então lemos a palavra de Deus, meus amados. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual,
ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo também. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aleluia, glórias a Deus. A irmã Maria Almeida, Deus abençoe, minha irmã. O Senhor Jesus tem bênção para ti também. Graças a Deus, vamos nós então meditar aí na palavra de Deus que nós acabamos de ler. Esta palavra maravilhosa, uma mensagem tremenda, um ensinamento muito maravilhoso, nós encontramos aqui nesta mensagem que o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou. O bom samaritano. Quem é o meu próximo? Este é o tema da palavra. Quem é o meu próximo? O versículo é aí do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, meus amados irmãos, está dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados irmãos, é o Senhor Jesus. Ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E um homem, o Senhor Jesus contou uma parábola do homem que desceu, irmãos, pelo caminho, ou um homem desceu pelo caminho, versículo 30. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele foi surpreendido pelos ladrões, perdeu seus bens, foi ferido e ficou quase morto, meus amados irmãos, quase morto, este homem ferido. Perdeu tudo, perdeu seus bens, ficou, amados irmãos, ferido, sem dinheiro, sem nada e quase morto. E diz a palavra de Deus que ele ali ferido, porque os ladrões quase o mataram. Há pessoas hoje que estão feridas na alma, abatidas e sem esperança. Nem todo ferido está caído. Fisicamente, não é, meus amados irmãos? Alguns estão caídos emocionalmente e espiritualmente. Então, meus irmãos, nós precisamos de cuidar dos feridos. Ali, irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala que vinha e viu caído o homem, o sacerdote. O sacerdote viu, mas passou de largo, conforme diz o verso 31, meus queridos. Ele viu o homem, sabia que havia uma necessidade, porém, o sacerdote não fez nada. Irmãos, o que aprendemos com isto? Que lição tiramos deste episódio?
nós podemos estar dentro da casa de Deus e ainda assim passar de largo diante da necessidade do próximo. Nós aprendemos isto então, meus irmãos, que muitas vezes não adianta nós simplesmente estar dentro da igreja, não adianta nós sermos religiosos, ser um sacerdote, isto é, ser um líder, ser um pregador da palavra, mas se nós não obedecer às Escrituras, não adianta nós estar vestidos como obreiro, não adianta nós estar, amados irmãos, estar com aparência. O Senhor não quer aparência. Quantas pessoas, meus amados, Deus já tem colocado em nosso caminho e nós simplesmente o ignoramos. Lembra agora aquela pessoa que chegou chorando, que chegou se lamentando e você dispensou, nem uma oração fizeste para esta pessoa. Meus irmãos, aí o sacerdote passou de largo e logo em seguida veio o levita. O levita também viu, mas não ajudou. Eu imagino, meus amados irmãos, o homem ferido, sanguentado, quem sabe enxergando muito pouco, quando ele viu o sacerdote que vinha vindo, ele se alegrou, porque, quem sabe, este homem, o ferido, ele já tinha ido em alguma sinagoga, ele já tinha ido em alguma igreja, tinha assistido a algum culto, e quando ele viu o sacerdote, porque o sacerdote, as vestimentas do sacerdote era diferenciada, então ele reconheceu, ele disse, lá vem o sacerdote. O dia que eu fui no culto, o dia que eu fui na igreja, eu ouvi ele pregando, ele falou muito sobre amor, ele falou muito sobre a misericórdia, então ele vai me ajudar, mas infelizmente ele passou de largo. Aí quando veio o levita, o ferido, quem sabe também o reconheceu. Opa, lá vem o levita é o cantor da igreja. Eu vi ele cantando no coral, cantou bonito demais. Eu até chorei quando ele cantou, quando ele louvou a Deus. Ele vai me ajudar. O levita passou de largo também. Não é, amados irmãos? O levita, ele trabalhava no templo, ele trabalhava na sinagoga, porque, meus irmãos, os levitas, o cargo deles era era fazer a obra de Deus, era ajudar. E então, meus amados irmãos, assim o ferido acreditou que poderia agora ser ajudado, mas, amados irmãos, ele não fez nada. Também percebeu o sofrimento do ferido, mas preferiu seguir o seu caminho. Mas uma lição importante nós aprendemos aqui: não basta conhecer a palavra, precisamos praticar a palavra. Nós conhecemos a Bíblia Sagrada? Sim, meus amados irmãos. Quantos conhecem a Bíblia? Quantos têm a Bíblia Sagrada? Você chega nos repartimentos públicos, lá está uma Bíblia, quem sabe aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Amados irmãos, a Bíblia está lá. Em algumas lojas você chega, a Bíblia está lá. Será que essas pessoas estão praticando o que a Bíblia ensina? Nós vamos para a igreja, eu falo com nós, os evangélicos, os pregadores da palavra, os louvadores do nome de Jesus, carregamos a Bíblia Sagrada, mas será que nós estamos praticando o que este livro santo nos manda nos praticar? Veja, meus amados irmãos, que o levita,
ele conhecia, mas ele não estava praticando, obedecendo a palavra de Deus. Não é, irmão? Fé verdadeira não é apenas ver o sofrimento de alguém, ela se aproxima para ajudar. Se nós temos fé, nós queremos praticar o que a Bíblia manda, então, meus amados irmãos, nós precisamos chegar no ferido e ajudar. Mas agora, meus amados irmãos, para desespero do homem ferido, ele consegue enxergar e discernir que agora vinha um samaritano. Por que para o desespero dele? Sim, amados irmãos, porque o samaritano era odiado dos judeus. O samaritano era discriminado, nenhum judeu gostava de samaritano. Samaritano tinha fama de maus, de rebeldes, de malandros. Não, ninguém conversava agora, meus irmãos. Lá vinha o samaritano. Quem sabe o homem ferido pensou, era o que me faltava. Este homem vai acabar de me matar, pois ele não gosta de mim, ele não gosta dos judeus. Mas, amados, aqui está a grande diferença. O sacerdote viu, o levita viu, o samaritano viu e se compadeceu. Mas ele não era mau. Sim, amados irmãos, quantas vezes nós julgamos mal as pessoas, quantas vezes nós achamos que as pessoas são mais rebeldes do que nós, mas às vezes não, às vezes eles são mais fiel, mais obediente à palavra de Deus do que nós, porque o samaritano viu e se compadeceu. E ele, amados irmãos, não perguntou para o ferido quem não perguntou para ele: quem és tu, homem? De onde tu veio? Qual a tua religião? De que povo és tu? Tu és judeu? Ou tu és samaritano? Não, amados, ele não perguntou, ele não quis saber, porque neste momento, meus irmãos, ele não precisava, ele não queria saber, só queria saber que aquele homem estava precisando de ajuda. E simplesmente ele o ajudou. Glórias a Deus. Que lição aprendemos agora com este homem? Aprendemos que a misericórdia não procura desculpas, procura oportunidades para fazer o bem. O samaritano tratou as feridas, conforme diz o verso 34 da leitura que lemos. Ele aproximou-se, derramou azeite e vinho, atou as feridas, colocou o homem sobre sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria. Aleluia, que coisa extraordinária, amados irmãos. Levou para uma hospedaria. Isso nos ensina que o amor, amados irmãos, o amor verdadeiro tem atitude. Não adianta dizer Deus te abençoe quando podemos fazer alguma coisa para aliviar a dor daquela pessoa. Quantas pessoas, meus irmãos, que chega necessitado, chega precisando, às vezes nem oração nós não fizemos por ele. Irmãos e irmãs, às vezes essa pessoa, ela precisa que Deus lhe abençoe, mas também precisa, às vezes, de um alimento, precisa de uma ajuda financeira, meus queridos, e muitas vezes nós não fizemos isto. O samaritano, ele pagou o preço. Ele tirou depois, quando ele chegou lá na estalagem, na hospedaria, ele tirou dinheiro do próprio bolso.
O amor verdadeiro custa alguma coisa. Amados irmãos, muitos querem servir a Deus sem ter custo de nada. Muitos querem servir a Deus sem lhe custar nada. Quer adorar a Deus sem ter custo, meu irmão? Não, servir a Deus tem um custo. O amor verdadeiro custa alguma coisa. Às vezes custa tempo, às vezes custa dinheiro, custa esforço, custa perdoar, custa ouvir, custa estender a mão para o necessitado. Jesus nos mostrou que amar o próximo, meus amados irmãos, não é apenas sentimento, mas é sacrifício. Você tem feito algum sacrifício pelo seu próximo? Nós temos feito alguma coisa que custasse algo para nós? Mas hoje nós queremos saber só de nós. Não vou fazer tal coisa porque não tenho tempo. Eu não vou sacrificar o meu momento de descanso, de lazer, para ajudar, para fazer uma visita, para orar por uma pessoa. Irmãos, isto é querer servir a Deus sem ter custo, sem ter nenhum sacrifício. O Senhor Jesus não quer isto. Aleluia! Ele quer que nós fizemos alguma coisa pelos nossos semelhantes, pelo nosso próximo. Mas, meus amados irmãos, o sacerdote não ajudou. E quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era o homem da tribo de Levi, descendente de Araão, separado para exercer funções no culto a Deus. Ele trabalhava principalmente no templo de Jerusalém. Entre suas responsabilidades estavam oferecer sacrifício, cuidar dos serviços, amados irmãos, os serviços relacionados aos cultos. Então, meus amados, este era o trabalho do sacerdote. Olha, oferecer sacrifício. Oferecia sacrifício, muitos, mas dos outros, que os outros traziam para o templo. Os outros tinham custo, ele simplesmente, agora que precisou ele ter um custo, ele não quis. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós somos iguais a este sacerdote. E, amados irmãos, outra coisa que o sacerdote, ele era a sua obrigação, ensinar e orientar o povo na lei de Deus. E também, amados irmãos, participar das cerimônias religiosas. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando Jesus diz que um sacerdote descia pelo caminho, nós, os ouvintes, imediatamente já pensaria em alguém que conhecia profundamente a lei e o serviço de Deus. E era assim. Ele, se falou de sacerdote, já passa em nossa mente que é um homem instruído sobre a lei, instruído para instruir, para ensinar. E o levita, meus amados, o levita também pertencia à tribo de Levi, mas não era necessariamente um sacerdote. Mas os levitas auxiliavam no serviço religiosos do templo. Entre as suas funções estavam auxiliar o sacerdote, ajudar, amados irmãos, cuidar de tarefas relacionadas ao templo, era o serviço dele. Participar do quê? Da música e do louvor no templo. Este era o serviço de um levita. Guardar e organizar, amados irmãos,
as áreas e serviços determinados, né, amados irmãos, é da casa do Senhor. A obrigação dele, o trabalho é auxiliar nas atividades religiosas, ou seja, meus amados irmãos, tanto o sacerdote quanto o levita eram pessoas ligadas diretamente à religião e o serviço de Deus. Então, meus queridos irmãos, eles falharam e falharam feio. Eles falharam. O serviço que o samaritano fez, meus amados irmãos, era o trabalho do sacerdote e do levita. Aquele que não tinha obrigação, mas tinha amor no coração. Hoje, meus amados irmãos, muitas vezes nós pensamos, não, esse trabalho tem gente na igreja que é para fazer. Esse trabalho é do pastor, esse trabalho é da irmã, do círculo de oração, da dirigente. Não, meus amados irmãos, se você tem amor no coração, se você quer obedecer a palavra de Deus, você vai fazer a obra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Está aí a palavra de Deus, que ela continue falando em teu coração, meus amados irmãos, porque nós poderíamos ainda meditar mais, falar mais sobre esta palavra, mas, meus amados irmãos, o horário já foi embora. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus continue vos abençoando, e agora vamos nos preparar para oração. Queremos agradecer aí a companhia do Luiz Agnes, do irmão Luiz, subsede Santa Helena. Deus abençoe. Eu gosto de subsede porque eu nasci lá, né? A irmã Ingrid Botic, Deus abençoe, Ingrid. A Cleusa Silva, irmã Cleusa, Deus te abençoe, minha amada irmã. A Margarete, lá em Mato Grosso do Sul, Deus abençoe, Margarete. Ivanir Lázari, agora é Mato Grosso do Norte. Deus abençoe, irmã Ivanir, a paz do Senhor. Agora um pouquinho mais para frente de Lucas do Rio Verde, só uns 500 quilômetros para frente, a Marise Irche, Alta Floresta. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar então, meus amados irmãos. Vamos nos preparar para a oração da fé. Aleluia, oh glória. Aqui eu entro em tua presença agora. Deixo o mundo e o seu barulho lá fora. Minha alma se prepara para falar contigo. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pedindo a tua bênção, a tua graça. Estenda as tuas mãos sobre nós, meu Deus. Nós estamos crendo em ti, ó Pai. Aleluias! Dai a vitória, meu Deus. Confirma a tua bênção. Visita os nossos ouvintes, nossos amados irmãos que estão orando comigo. Senhor Jesus, vem abençoar os que estão acompanhando de perto, aqui da cidade de Toledo, no estado do Paraná. Meu Deus, aqueles que estão em outros estados estão orando comigo. Glórias, aleluias. Renda Ramagai, estenda as mãos, meu Deus. Dai a vitória, cure agora as enfermidades, as doenças. Eu ordeno em nome de Jesus
que vá embora, que saia todo mal, que desapareça, em nome de Cristo. Confirma a vitória, Deus. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós temos a resposta, né? A pergunta que o pastor Marcos fez, e hoje ele mandou áudio para nós, né? Mostrando, explicando. Então nós vamos pôr no ar aí, né? A voz do pastor Marcos, que vai dar a explicação sobre a pergunta que ele fez sobre Urim e o Tumim, é isto, né? Vamos achar aqui aonde que está. Opa, tá aqui. Melo, meu grande amigo, companheiro nas obras de Deus. Meu estimado irmão, manda o áudiozinho aí para falar sobre a pergunta que eu fiz aí sobre Urim e Tumim. Urim e Tumim. Êxodo capítulo 28, versículo 30, né? Então, o irmão respondeu lá, o teu presbítero, mas o seguinte, a pergunta que eu fiz é o que o Urim e Tumim representa na vida de Cristo, né? Então, ele respondeu que significa luz e perfeição, né? Urim, luz e Tumim, perfeição. Mas o que eu queria era essa resposta aqui, ó. Urim e Tumim, com seu significado, fala das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Luz lembra a sua divindade, porque Deus é luz. Perfeição expressa a sua humanidade sem pecado. Então, o Urim tipificando luz, né? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele era humano, ele era Deus, né? Então significa luz. Ele disse uma vez, né? Eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Urim representando em Jesus como a luz, né? E o Tumim como perfeição. Todos nós sabemos que na humanidade o ser humano mais perfeito que existiu sobre a face da terra. Então o Tumim significa isso na vida de Jesus Cristo, né? Então o irmão respondeu, há vários irmãos responderam certo sobre assim, luz e perfeição, mas eu perguntei o significado na vida de Cristo, né? Então, Urim significa luz, né? Jesus como luz, e o Tumim, perfeição, representando o ser humano mais perfeito que já palmilhou o planeta chamado Terra. Então, que Deus abençoe, uma ótima programação e que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos os amados irmãos e, inclusive, na vida do estimado irmão. Fique com Deus, Deus abençoe. Desculpa por não ter mandado antes, irmão, porque a correria está demais e é preciso um tempo. Deus abençoe, pastor Marcos. Está aí a resposta. Glória a Deus, tá bom, pastor Marcos? Mandou na hora certa, né? Mandou na hora certa. Deus abençoe, meu amado irmão, que o Senhor Jesus continue te abençoando. O pastor Marcos é o companheiro nosso que está aí nos ajudando, né, irmão? E pastor Marcos, não é só o pastor Marcos que pode lançar as perguntas. Você também aí que está nos acompanhando, pode lançar a sua pergunta, né? A sua curiosidade que você tem aí sobre a palavra de Deus, você pode lançar aí, né? E depois fazer como o pastor Marcos, mandar um áudio, né? Mandar um áudio aí explicando também, tá bom, irmãos? Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Nós vamos ficando por aqui agora, tá, irmãos?
Amanhã, 22 horas, querendo Deus, vamos estar aqui novamente para levar até você mais uma live. Que Deus vos abençoe e até amanhã.